Olá, e aí? Oi, gente. Olá, estamos começando. Estamos começando. Olá, Paulo, Angelita. Estou esperando um convidado aqui. Acho que ele já me mandou convite. Oi, Gustavo, já está por aí? Ludiane, Paulo, Padilha, Estúdio Online, Renata, meu advogado, Thiago Vinícius. Olá, gente. Obrigadão pela presença. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo aqui a musiquinha de fundo? Um Simple Mind? Estão ouvindo? Anos 80, 90? Época de ouro? Olha o Justo. Nosso antenado, né, Justo? Angelina. Compras públicas por ela, né? Uhul. Gustavo, pode nos fazer o convite aqui para entrar conosco? Ah, não tem para colocar do lado dos anos 80, né? Como música. Eu sou um super fã. Estou só aguardando aqui o convite do Gustavo para dar o início. Hoje nós vamos falar das repercussões de fiscalização. Hoje o nosso assunto é super interessante. Acho que não sei se o Gustavo já iniciou, já fez o pedido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Deixa o Gustavo agora aí. Vamos ver se... Olá! Olá! E aí, tudo bem? Tudo certo? Uma música condizente com a nossa época de ouro, né, Gustavo? Excelente, Para dar o excelente. início dessa live alta astral que nós vamos ter agora. Excelente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui meu fone. Aqui. Deixa eu só colocar aqui o meu visor, tá? Meu celular tá caindo aqui. Deixa eu posicioná-lo bem aqui para nós começarmos, então. Professora Caroline, do Pirões Advogados, conosco. Então, Gustavo, mais uma live, então, agora sobre uma outra temática da fiscalização, que é outro tema que você é super craque, super fera aqui. Nós falamos já sobre, abordamos as questões dos impactos financeiros, de todas essas mudanças nos contratos terceirizados, né? Nós já falamos das adequações de valores nas planilhas de custos que se fazem necessários. Nós falamos da necessidade de registros de todas essas mudanças. Nós falamos também da necessidade de firmar aditivos contratuais para registrar essas situações todas. E hoje nós vamos falar, então, dos reflexos nesse acompanhamento contratual, né, da fiscalização. E eu, novamente, quero usar um pouco da tua experiência para tratar desse assunto, que ele é tão peculiar, né? Que mudanças você está vislumbrando aqui no acompanhamento dos contratos e na execução desses contratos em razão de toda essa pandemia do coronavírus? Oi, Flaviana. Oi, pessoal, que eu vi vários conhecidos aqui que estão nos assistindo nessa live. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo todo mundo com muita dúvida. Eu estou vendo
empresas com dificuldade de executar, de entregar aquilo que eles se comprometeram, da forma como se comprometeram, e estou vendo fiscais de contratos em dúvida de como cobrar e o que flexibilizar e como flexibilizar nessa época de pandemia. Basicamente, eu tenho visto esse grande desafio aí na realidade dos contratos nesse período de pandemia. Uhum. Verdade. Não? Segue? Tô por ti. Não, nós estamos vendo que há muitos reflexos aqui, alguns reflexos me parecem ser reflexos internos de execução, de modo de execução. A gente vê que tem outros reflexos que as partes estão sofrendo, que nenhuma delas deu causa. Pode falar um pouquinho para a gente sobre quanto isso vai impactar nos nossos contratos? Justo. O que eu tenho percebido, né? Tem alguns impactos que são os, entre aspas, óbvios. Óbvios porque estão em normas editadas pelo Estado. Então, nós temos diversos municípios com regras diferentes, nós temos estados da federação com regras diferentes, e o que está ali posto naquela regra muda de modo bastante efetivo o jeito de trabalhar dessas empresas. Então, isso sim tem um impacto grande, e é o que eu chamo de impacto interno. Né? Nós temos um impacto interno, eu executo de um outro jeito. Eu não vou conseguir necessariamente fazer com a mesma performance que eu fazia antes. Eu tenho protocolos de higiene, eu tenho protocolos de sequência de execução, eu tenho protocolos de afastamento físico. Tudo isso impacta no rendimento daquele serviço, impacta na forma de entregar e executar o serviço. Então, esses internos, né, eu vejo que está acontecendo bastante e o pessoal tem tido muita dificuldade de mensurar isso. Mensurar. E tem os impactos externos também. Eu posso não ter sido afetado pela pandemia, como, por exemplo, pelas regras no próprio município de Porto Alegre, que previa o afastamento do grupo de risco, mas de quem não estivesse na linha de frente ou não estivesse efetivamente com tarefas essenciais. Tudo bem, então tu vai olhar, teoricamente não mudou o meu interno de execução. O interno não. Só que aquele trabalhador, quando ele for pegar o ônibus, ele está submetido aos efeitos externos, da redução dos horários, da redução da capacidade. Olha aquelas filas que a gente viu em várias capitais no Brasil nos primeiros dias de liberação do ônibus. O trabalhador pode ter... Ele levantou cedo, ele foi cedo para a parada de ônibus, mas talvez tenha ficado ali 1 hora, 2 horas. Isso significa que aquele serviço vai ter um atraso. E que não foi por uma irresponsabilidade do trabalhador, não foi pelo empregador, não foi pelo método, foi um efeito externo. Então tem efeitos internos no ambiente de trabalho dos serviços que têm que ser executados e tem no ambiente externo, que influenciam. O tempo, por exemplo, outra coisa que está acontecendo, o tempo de entrega de algumas mercadorias, encomendas. Então também tem interno e externo. Recebimentos que não estão chegando do prazo, né? Porque as transportadoras estão atrasando. Nós vemos material importado, também insumos importados que também estavam parados em alfândega e aí atrasaram. Então nós temos uma série de inexecuções, algumas questões que não foram respeitadas, de prazos, enfim, que não foram cumpridos, que vão impactar aqui. Eu só quero deixar, para não esquecer, que nessa live nós temos uma preocupação aqui adicional, né, Gustavo? Além de tratar algumas questões que a gente entende que é pertinente, uma das intenções da live é responder às dúvidas que vocês possuem. Então, podem colocar aqui nos comentários, e eu estou tentando acompanhar os comentários, tá? Dúvidas que sejam recorrentes, que vocês tenham nas instituições, ou quem é contratada, que tenham nos seus contratos, para nós amadurecermos algumas ideias aqui, né? Trocar ideias. Podem deixar isso aqui, certo? Né, Gustavo? Pode, claro. Mas voltando aqui porque nós estamos falando, então a gente conclui, eu vejo, percebo, né, que nós estamos diante de uma série de justificativas que as empresas podem ter, que são situações que são alheias, parece, à vontade
do contratante ou da contratada, que impactam na forma de fazer, que impactam na forma de acompanhar, né, que impactam de alguma forma, acabarão refletindo na execução desses contratos. Então, como o fiscal de contratos, diante dessa quantidade de mudanças que podem acontecer, como ele tem que formalizar isso? Como ele tem que fazer diante dessas situações? Então, o que acontece? A gente já chegou aí. Como a gente tem esses impactos externos e internos, então, ou seja, se antes eu fiscalizava e já tinha um montante de situações a fiscalizar, agora a minha fiscalização ela não reduziu, ela aumentou, porque eu passo a ter um maior número de variáveis a observar. A minha precisão de fiscalização há de ser ainda maior. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso fiscalizar aquele contrato. Eu sou obrigado a fiscalizar o contrato. É minha tarefa e a administração está pagando por isso. Infelizmente, a gente está vendo algumas notícias pelo Brasil de empresas, né, fornecedores, prestadores de serviços que estão aproveitando a pandemia para tentar obter vantagem. E isso não é obviamente não é o foco que a gente tem que dar e não tem que ser permitido. E isso depende de uma boa fiscalização. Então, a fiscalização tem que se manter igual ou melhor do que era antes. Esse é um ponto. E como é que se faz isso daí? Que impacto que vai ter na fiscalização, né? Acho que a gente tem que ver isso antes para formalizar depois esse impacto. Sim, acredito. O que vai acontecer? Eu, como fiscal de contratos, eu vou ter que perceber, vou ter que me aprofundar o que a empresa fez e o que ela deixou de fazer. Isso tudo tem que ser apurado, isso tudo tem que ser registrado na minha fiscalização do contrato. E naqueles contratos que tenham uma previsão de apuração proporcional de pagamento por acordo de nível de serviços ou instrumento de medição de resultados, ele vai ter que apropriar o valor exato. Olha, então ele merece esse mês 87,4% do valor bruto combinado originalmente, do valor pela excelência. Ele vai ter um desconto, uma glosa de 12,6%, por exemplo. Então ele vai ter que apreciar isso. O fiscal tem que fazer isso, é obrigatório. Agora, o que acontece? E como é que nós vamos registrar? Ele vai poder flexibilizar, ele vai poder amenizar o impacto disso, porque o impacto dessa não realização vai ser ou o descumprimento de um contrato, o que nos levaria a uma aplicação de penalidade, ou o não atingimento de uma performance, que nos levaria a uma glosa pela ponderação que exista do nível de serviços avaliados. De uma forma ou de outra, é uma redução de valor. Não fazer isso, o fiscal não promover isso, não fazer, seria uma deliberação que não está sob os seus poderes. Ele não lhe cabe fazer isso, ele tem que encaminhar isso. Como é que a empresa, então, a interessada é a empresa, e as empresas que porventura assistirem, estão aqui de olho nessa live, tem que ficar antenadas em relação a isso. A empresa tem duas formas de trazer esta prova e evitar esse efeito. Eu sugiro, e quando consultado algumas vezes recentes, eu sugeri para todo mundo que perguntou, que as empresas sejam proativas. Então eu diria, tem duas formas de formalizar, de maneira proativa ou de maneira reativa. De maneira proativa, imediatamente quando a empresa repara que vai existir um efeito por causa da pandemia na sua atividade, ela tem que protocolar junto ao órgão contratante. Olha, tal situação que envolve nossos serviços, ser bem precisa nisso, vai impactar em tal coisa. Eu tenho 5 pessoas do grupo de risco. Para substituí-las eu demoro num processo de tantos dias, etc, etc. Não vou poder atendê-los numa capacidade X. Ou preciso afastar as pessoas em X metros pelo meu ambiente. O ambiente que eu tenho, que foi colocado de maneira absolutamente correta pelas normas técnicas e que lhes atendia até antes da pandemia, mas ele é justinho para isso. Agora, com esse afastamento, eu vou ter que tirar 30%, 40% das pessoas do meu ambiente. 50%. Isso quer dizer que eu vou ter essa redução na performance de atendimento. E assim por diante, ou seja, a empresa proativamente protocolar junto ao seu contratante as suas dificuldades inerentes ao período de pandemia. Com isso, ela já vai estar pulando na frente em relação à avaliação do seu contrato. E, uma vez que seja acatado isso,
Ao final do período de execução dos serviços, ele poderá ser já avaliado com essa modulação e evita entendimento de falha ou entrega menor. Outra alternativa seria a reativa. Os fiscais de contratos precisam fazer o quê? Ao final desse período de apreciação, eles têm que fazer o levantamento. E seja um procedimento de impacto econômico para verificação do nível de serviços ou medição do resultado, tem que abrir um procedimento específico que normalmente é regulado no contrato, ou se não tiver isso, seja uma falha e, portanto, eu tenho que abrir o processo administrativo de aplicação de penalidade. Vou ter que abrir. E aí nele, na resposta, seja o procedimento de avaliação de performance, seja na resposta, na defesa de um processo de penalidade, a empresa vai ter que colocar, então, estas justificativas. Que essas justificativas, na verdade, elas pairam em várias possibilidades. O principal é fato de terceiro, ou fato do príncipe, quando for ordenações normativas externas. Mas, parando para pensar num paralelo ao direito penal, até se aproxima do estado de necessidade. Se a gente parar para ver os requisitos do estado de necessidade, é muito parecido. O fato é que, com certeza, nós temos excludentes da responsabilidade da contratada. Só que elas precisam estar formalizadas, ou por um procedimento de registro pré-posto, ou reativamente no processo que buscasse penalidades. Certo? Precisa ter essa situação. Porque eu tenho insistido, na outra live a gente colocou isso, já insisti também. Imagina o pessoal de controle interno e externo olhando as contas dessa administração daqui a 3 anos, 4 anos. Ah, era a época da pandemia. E aí, época da pandemia, tu paga qualquer coisa recebendo qualquer negócio? Não. Eu posso pagar menos, pagar a mesma coisa recebendo menos, mas eu tenho que ter a justificativa. Por que a empresa não entregou? Não foi ela que errou, e aí teve a questão da live que a gente falou semana passada, vai ter impacto econômico, reequilíbrio econômico-financeiro, toda uma série de outras repercussões. Mas o fato é que, sim, consegue elidir a caracterização de falha ou falta. Só que tem que ser registrado. Antes de responder algumas perguntas que estão aqui, então acredito que qualquer desses aspectos, sejam ele externo, seja interno, ou seja a empresa tomando a iniciativa, sendo proativa no sentido de apresentar as justificativas, ou a própria administração ao apurar, a gente vai ter que ser feita uma análise aí de proporção, impacto e proporção, né, do descumprimento. Acho que isso vai ser importante para poder penalizar ou não penalizá-la, certo? Porque não Perfeito. é um fato. Perfeito, essa questão da proporcionalidade, como calcular isso é uma questão bastante emblemática, acredito eu, né? E aí eu já te engato uma outra pergunta, antes de nós respondermos aqui. Será que o fiscal, então, ele poderia, por conta própria, modificar um instrumento de medição de resultado? Ou seja, ele tem isso formalizado e ele, por conta própria, aceitar que a empresa apresente um serviço inferior ao que efetivamente era o pactuado, né, em razão da pandemia, ou seja, sem nem abrir processo nenhum, sem nem apurar essa proporção? Pode isso? Tenho visto isso acontecer? Eu tenho visto isso acontecer, eu tenho visto o afastamento. Eu já fui perguntado se poderiam não medir, não gerar as medições. Eu tenho visto muita gente que não está fazendo sequer a medição do serviço, do serviço. São situações distintas, vamos separar um pouco aqui. Uma coisa é não medir o resultado, abandonar o ANS ou o IMR neste momento. Existe uma hipótese para isso acontecer, que eu vejo, uma única hipótese, que é quando o próprio fiscal, por conta da pandemia, tem uma alteração na sua rotina de trabalho que ele não consegue fazer a investigação correta do nível de serviço executado. Ou seja, ele tem um impedimento de mensuração. Então, eu não posso responsabilizá-lo se ele medir 10, 100 ou 500. Então, por impedimento de mensuração, que não impede o contrato, sim, aí nesse caso eu não estou medindo, mas não é um ato discricionário. Eu não decidi, não vou medir. Eu não pude medir, é diferente. Naqueles que eu posso medir, eu sei que eu vou medir pior, porque a empresa está com dificuldade por conta da pandemia, eu tenho que gerar isso que tu falaste logo antes. Preciso achar a proporção absolutamente exata. Por quê? Porque o efeito da pandemia, ele varia de empresa para empresa.
Sim. Aonde eu estou instalado. Aquilo que eu dei o exemplo, por exemplo, do afastamento de profissionais. Se eu tenho uma regra governamental que diz o afastamento das pessoas no ambiente de trabalho é tanto, ou cada pessoa tem que ocupar X metros quadrados, eu posso ter duas empresas diferentes que fazem o mesmo serviço na mesma quantidade, só que uma delas já possui uma área maior que tinha ociosidade e a outra não. Reparem, numa delas, a empresa simplesmente afasta as mesas e nada muda. Por que eu vou cobrar um IMR, um acordo de nível de serviços, menor? E naquela outra empresa que foi afetada, talvez ela não consiga, vamos supor que é uma empresa dessas tipo call center, que ela tem toda uma instalação de tecnologia no espaço. Então tá bom, o senhor tem que alugar a sala do lado e a gente lhe dá um reequilíbrio. Sim, só que eu tenho que alugar, eu tenho que instalar, ela tem que estar disponível a sala do lado para botar tecnologia. Talvez eu não consiga. Então, o que eu coloco aqui? Os impactos são diferenciados e devem ser mensurados de maneira específica, caso a caso, mas mensurados e registrados documentalmente. Normalmente, aí volta um pouco da nossa live da semana passada, normalmente isso vai ocasionar um aditivo, nem que seja um aditivo transitório, de mudança de forma de execução ou de performance. Mas, no mínimo, vai ser isso, ou isso mudaria o IMR ou a ANS. Ou vai ser, no processo de penalidade, ele afastar a penalização sobre si, demonstrando que ele não teve culpa, né, a interferência que houve, que impediu a conclusão do contrato, a execução dele, veio de modo externo, veio de fonte externa. Perfeito, perfeito. Aqui, Gustavo, para responder a pergunta, nós temos uma pergunta do Estúdio Online 22 e eles fazem a seguinte pergunta: quando eu participo de uma licitação hoje e daqui a 10 dias sou chamada para assinar o contrato, mas o preço já mudou devido à pandemia. Cabe um reequilíbrio da proposta antes de assinar o contrato? Essa pergunta parece ter um pouco a ver com a live da semana passada, né? Onde nós estávamos falando desse efeito, mas... E tem a ver com licitação em si. É uma história. Para mim, não mudou a regra, tá? Não mudou a regra disso que ela está falando agora aí. É o quê? A diferença entre eu apresentei uma proposta e no período do processamento, a única coisa que muda, no período de processamento, ficou mais caro o insumo, enfim, eu tenho um custo mais alto para conseguir cumprir. Mudou. Isso pode acontecer nessa situação de 10 dias atrás e pode acontecer de 2 meses atrás. Ou seja, é uma situação que já existe em âmbito contratual, já existia e já era tratada. E, por sinal, é uma situação que volta e meia é maltratada. Eu aqui agora vou colocar uma situação minha, pessoal, de posicionamento semi-radical, tá? Que é o seguinte, número 1, do ponto de vista econômico-financeiro. Do ponto de vista econômico-financeiro, claro, a interferência, a rebus sic stantibus, ela sempre se aplica a partir do momento em que foi fixado, seja o valor ou a obrigação. Então, é claro, se eu dei um preço de 2 semanas, eu dei um preço de 2 meses atrás, por exemplo, que agora, se eu fosse falar em dólar, é o contrário, né? Tem que ser mais barato, porque o dólar tem caído. Exatamente. Está despencando. Exatamente. Em relação ao pulo que ele deu, ele despencou. Nós tivemos uma oscilação fácil de 20%. Mas o fato é que, o que eu sempre coloco, e tem que cuidar, essa pergunta tem que ter um detalhe de cuidado do licitante, certo? O licitante precisa travar a sua operação de aquisição quando ele vai participar de uma licitação. Essa é uma dica que eu sempre dou a todas as empresas que querem participar de licitação. Meu amigo, o senhor está indo ali participar de uma licitação, vai oferecer, eu tenho o menor preço que eu consigo comprar é 80, então o mínimo que eu vou vender é 90, mas vou tentar um 120. E aí vai participar do pregão e vai fechar por 85, 90, sei lá quanto. Aí quando ele sai do pregão, ele vai correndo lá, aumentou o dólar e meu fornecedor, e seja lá o que for, ou meu fornecedor vendeu todos os respiradores que tinha, agora ele quer 500 por um respirador. Viu? Quando o senhor ofereceu no certame por R$120, ou rebaixou até 90, o senhor devia ter essa operação travada. Como é que é uma operação travada? Quando eu sou um comerciante, e eu vou falar com o meu fornecedor, né? Olha, o senhor me vende por 80, eu já assino com ele um documento obrigatório. Eu já gero essa obrigação. Eu travo o preço, o custo. Então, realmente, pode,
pode corrigir o que há 10 dias atrás, até hoje, houve uma interferência externa? Primeira pergunta, primeira resposta, pode, claro que pode, porque isso faz parte da revisão de preço. É o imprevisível e incalculável. Pode. Só que a gente tem que analisar com muita cautela, porque muitos administradores públicos têm esse posicionamento que eu chamo de semi-rígido ou radical, que é o seguinte, mas por que o senhor não travou a operação? Por que o senhor não travou essa operação? Vai lá, o aço subiu entre a semana passada e agora, mas quando o senhor me ofereceu e calculou o aço, eu já devia ter um contrato com a empresa que fornece aço. No mínimo, assinar uma promessa uma promessa de contrato, promessa de fornecimento, com um prazo de validade. Aí eu não sou afetado por isso, tá? Então pode sim, é revisão, é imprevisível incalculável, pode, na verdade a pergunta me parece seja, a gente corrige antes de você contratar? Sim, eu vou corrigir aquilo ali. Porque a base de preço, o que interessa muito quando a gente fala em reequilíbrio, é a database do preço. O que não pode ser uma coisa que aconteceu antes da database do preço, uma coisa que aconteceu depois, sim. E aí nós vamos ter que entrar em todo um regramento lá do 652D, não só imprevisível e incalculável, por vezes eu vou ter que aprofundar na ideia de é retardador ou impeditivo ou não. Não basta ser imprevisível e incalculável. Então o melhor para tudo isso é trava a operação com o seu insumo anterior. Não pode ter culpa do licitante nesse problema de variação de custos. Perfeito, perfeito. Depois nós damos um segmento aqui, porque tem algumas perguntas que têm a ver com custos, mas não são necessariamente relativas à questão de acompanhamento de contratos. Mas vamos tratar dela sim. Mas já voltamos, né, a essas perguntas. Mas, Gustavo, nós estávamos falando, então, das questões de acompanhamento e você dizia, então, para nós que nesse acompanhamento nós precisamos, então, verificar, revisar, talvez, o IMR, formalizar isso, nem que seja através de um aditivo transitório, para poder respaldar o pagamento que vai ser feito. Para que isso fique muito claro para daqui a alguns anos, para os órgãos de controle, seja o controle interno ou externo, a justificativa do quanto se pagou e o porquê se pagou tal valor. Correto? Sim, isso, perfeito. Né? Então, diante dessa situação, dessa constatação, nós sabemos que tem muitas instituições que possuem normas internas de fiscalização. Muitas têm manuais de fiscalização, têm normativos internos que têm um regramento para este acompanhamento. Neste momento, duas questões me vêm à cabeça aqui com relação a esse momento, né? Que uma delas é o fato de que muitos fiscais estão impedidos de fazer o acompanhamento da forma que faziam antes. Tem muitos fiscais que estão acompanhando a execução de uma forma diferente. Uns estão em teletrabalho, estão se valendo muitas vezes de tecnologia para fazer isso. Alguns estão se valendo de testemunhas para fazer isso, vídeos, WhatsApp, para verificar se a empresa cumpriu, se ela chegou no horário, se os empregados realmente foram trabalhar. Ou seja, se virando os 30, né, para tentar fazer este acompanhamento. E então, como fazer isso, né? Como ficam essas rotinas estabelecidas nesses manuais diante dessas situações de ter que fazer diferente? Esses manuais precisam ser alterados nesse momento? Nós temos que ter uma regra transitória para o fiscal, ou o fiscal pode simplesmente, não, eu vou fazer do meu jeito, vou descumprir o manual e vou só colocar no meu processo como eu fiz, e fica assim. Ou ele tem que provocar a instituição, né, para que isso seja revisado. Essa seria, né, a discussão aqui. Essa é uma situação particular, né? Eu acredito que sim, que tem que mudar os manuais. Ou, se não mudar o manual, daqui a pouco meu manual está tão redondinho, perfeito, e a minha situação é realmente anômala e transitória. No mínimo, deveria ser expedido pela alta administração, pelas autoridades superiores aos gestores e fiscais de contratos, uma orientação ou genérica ou específica por áreas ou segmentos de como é que é alterada essa fiscalização neste período de pandemia, nesse período de alteração do contrato, da forma de execução do trabalho dele. Por quê? Porque uma coisa é a obrigação que existe, inerente a todos os fiscais e gestores,
de fazerem o acompanhamento do contrato e os registros obrigatórios. Lembrando sempre, eu sempre fico com aquela ideia, e para ficar mais claro para quem não é muito afeito ao ramo, eu costumo sempre lembrar, se coloquem na posição de um controle interno. Vai fazer uma auditoria. Se você vai olhar se foi pago corretamente, se foi feito corretamente o contrato. Vai olhar quais são as evidências. Sendo que as auditorias e controles internos vão mais adiante. Eu olho não só as evidências daquele contrato, só que eu olho os procedimentos do fiscal e do gestor em relação àquele contratado. E aí é que entra essa questão dos manuais internos. Eu me recordo que já ministrei curso contigo sobre fiscalização trabalhista, por exemplo. Né? Volta e meia a gente trabalha lá aquela questão tanto da súmula quanto dos julgados do STF sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública, que se ela não fizer a fiscalização, né, tiver falha ou falta na fiscalização. E o que é a fiscalização correta? Nós temos um Tribunal de Contas da União que admite fiscalização por amostragem, que legal. E temos também uma série de outras considerações, vários apontamentos que eu já analisei, que dizia que aquilo ali não era uma amostragem, aquilo ali era uma bagunça. Aquilo ali era uma aleatoriedade. O sujeito acordava de manhã e dizia, bom, hoje eu estou com tempo, vou dar uma fiscalizada. Aí no outro dia não fiscaliza ninguém porque está ocupado. Não, a amostragem exige um tamanho de amostra mínimo e um critério estabelecido. Isso fez com que crescessem os manuais. Muitas administrações públicas adotando manuais, que a gente cansa de recomendar, inclusive. O que acontece? Então, nesse manual está redondinho todo um procedimento que tem que ser feito. Esse procedimento não foi apagado pela pandemia. Esse procedimento continua. Tudo que está ali, a rigor, deve ser cobrado. Salvo, e aí tu colocasses bem, aquela que o fiscal é o afetado pela pandemia. Daqui a pouco o próprio fiscal, ele tem mais de 60 anos, ou ele tem alguma doença pré-existente que é grupo de risco, não é para sair de casa. E ele tem que vistoriar uma obra. Que ali diz que tem que fazer uma visita, tem que registrar no diário de obra. Então, seja lá o que for, o que acontece nós estaremos provavelmente fazendo uma rotina diferente do que está no manual. Mas quem admitiu isso? Provavelmente, normalmente não é o endereçado da norma que muda a norma que ele vai aplicar, ou que decide o dia de aplicar e o dia de não aplicar. Então, por mais que estejamos numa situação excepcional, essa situação excepcional agora, falando aqui em junho de 2020, ela é excepcional, mas já não é nova e nem surpreendente. A gente já passou essa fase de ser surpreendente. Já estamos até nos acostumando. O que era agudo agora é crônico, né? O que era agudo agora é crônico. A gente consegue ter um mínimo de programação, né? E é possível ter uma ideia de que isso vai durar mais um tempo. Por mais que se vá amenizando, flexibilizando, nós tivemos um pequeno recuo aqui em Porto Alegre essa semana. O prefeito Marquesan daria uma liberação nova no dia de ontem, ele resolveu dar um recuo estratégico diante da subida de leitos, de ocupação de leitos, pela vinda do pessoal do interior. Então, veja, a gente até quando vai isso? Não sei, mas já não é novidade. Então já deu tempo, e teria que ter dado tempo, e para os que não deu, devem fazer isso urgente, a atualização da norma ou a expedição de uma norma interna de amenização ou de exceção. Olha, no período não precisa verificar ABCD, no período as verificações presenciais podem ser substituídas por vídeo, por foto, por autodeclaração. Tem a amostragem tem que ser menor, a amostra pode ser menor. Né? Exato, eu posso trabalhar. Encontrar critérios. A gente tem visto uma tendência no âmbito acadêmico de direito administrativo de discutir muito por que tanta prevenção e pouca margem ao controle. A gente pode eventualmente ser um pouco mais flexível e liberatório na execução e ser um pouco mais ativo no controle e criar regras mais assim, escalonadas, para que as pessoas pudessem ter mais liberdade de acompanhamento e fiscalização dos contratos e gerassem posteriormente um efeito de correção ou não. Assim evoluiria mais rápido. Então, não estão amarrados. Sim, tem que atualizar os manuais, e se não atualizar, tem que emitir uma norma específica de flexibilização. Transitória. Exatamente. Tem que fazer isso. Tem uma pergunta aqui da Renata Celistre, e ela fala o seguinte, ela diz assim, tem um contrato que vence no final do ano, e a empresa, em razão de não ter interesse em garantir a estabilidade
decorrente das medidas provisórias 927 e 936, como agir para não gerar a demissão em massa. Essa é uma questão que nós temos comentado aqui, em lives, inclusive, como a medida provisória, as duas, né, elas trazem, as duas não, a medida provisória 936 traz a questão da estabilidade provisória pelo período da utilização de alguns dos recursos, né, suspensão ou redução. Dependendo do prazo de vencimento desse contrato, efetivamente essa possibilidade tem que ser bem avaliada pela empresa. E ela pergunta como agir para não gerar demissão em massa. Eu não sei qual é a tua opinião, Gustavo, com relação a essa pergunta dela, mas eu entendo, então, que essa solução com relação a esse momento é da empresa. A empresa tem que verificar a solução que seja mais adequada para ela. A medida provisória 927 dá a possibilidade dela antecipar férias. Férias é um direito que vai ser pago na rescisão. Então, é uma possibilidade de uso, né, que a empresa tem. Não gerar demissão em massa lá no final, eu acredito que não tenha como contornar essa situação. Se numa situação ordinária nós já não teríamos como fazer uso agora, eu penso que da mesma forma nós não temos como ingerir nessa situação, né? Se for vencer esse contrato no final do ano e a empresa não tiver interesse em prorrogar, ou se não dá mais a prorrogação, vai haver demissão. Eu acho que é natural do processo. O que você pensa sobre isso? Bom, o que eu penso? Essa é uma situação também bem peculiar e ela vai envolver dois aspectos de novo, e um deles registral, no meu ponto de vista. O que acontece? Pega uma empresa que nesse momento, por exemplo, teve uma queda de demanda pela administração pública. Teve a queda de demanda. Aí, o que acontece? Conforme a gente falou na semana passada, para a questão do reequilíbrio econômico-financeiro e do recálculo da planilha de custos, essa contratante, se eu sou administração pública, eu chego para os meus contratados e digo, olha, tu reduz aí 20%, 30%, 50% da demanda, aproveita as medidas provisórias do governo e usa para suspensão temporária, para antecipação de férias, etc. E isso vai dar a contrapartida que a moça que perguntou aqui colocou. Da estabilidade provisória. Vai impactar uma estabilidade ali adiante. E talvez isso seja durante o contrato, ou até possa ultrapassar o contrato. Eu posso ter um contrato que terminaria agora em setembro, outubro, e daqui a pouco a estabilidade vai ultrapassar isso. Certo? Então, vamos trabalhar em primeiro aspecto. Se eu sou a empresa que estou sofrendo essa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar isso, protocolar isso junto ao meu contratante, colocando essa opção para a própria administração pública. Olha, ou nós calculamos a revisão de preços e o senhor me paga pela minha disponibilidade, pela manutenção de disponibilidade integral, e aí eu não vou usar os socorros das medidas provisórias, essa é uma opção, e aí vai ficar mais caro para a administração, ou eu vou usar os socorros da medida provisória com a sua anuência, concordância e indicação. E o que vai acontecer? Se chegar lá no final e eu tiver um impacto de uma demissão em massa com as penalizações por antecipação em relação à estabilidade mantida temporariamente, também vai gerar um pagamento indenizatório ao final do contrato, por prejuízos comprovadamente causados. Ou o que eu coloco ainda de melhor opção, só que aí só vale para a administração direta, essa é a minha melhor opção, que utilize aquela prorrogação excepcional, além do 60º mês, exatamente no mínimo, mesmo que eu esteja com a licitação em curso, a próxima e tal, eu dê os meses suficientes para a amortização dessa estabilidade necessária pela utilização dos benefícios das medidas provisórias. Ou seja, eu reponho o prazo, eu como administração, eu evito uma demissão em massa com penalidades absurdas. Aí eu vou estar repondo ao equilíbrio planilhado inicial. E evita o prejuízo. Talvez a pergunta da Renata tenha a ver com o fato de que muitas instituições públicas não estão dando guarida para essas medidas provisórias quando utilizadas para aqueles trabalhadores que foram afastados. Como muitas tiveram, então, a necessidade de redução dos seus serviços e suspenderam parte dos serviços,
Então, muitas usam como lógica a seguinte: bom, eu tenho 10 trabalhadores e eu tive que reduzir nesse momento 50% do contrato, pela necessidade atual. Então, ficou 5. Os outros 5 que foram afastados, a empresa se pergunta: bom, e o que eu faço com esses outros 5? Sejam eles grupo de risco ou em pessoas que simplesmente não são necessárias no momento. Aí a administração diz: olha, então você usa uma das medidas provisórias do governo, ou a 927 da férias, enfim, banco de horas, ou suspende, enfim, use as medidas do governo. E as empresas usam as medidas do governo. Mas ainda assim elas têm esse custo pelo fato de manterem essas pessoas que foram afastadas. E vai ter esse custo por um período que vai ser ainda da estabilidade. Se não for manter, ela vai pagar uma indenização na rescisão dos contratos de trabalho desse pessoal. Ainda assim, então, vai gerar um custo, né? A utilização das medidas provisórias vai gerar um custo. E o problema é que muitas instituições não estão pagando pelos serviços suspensos. Muitas estão pagando pelos serviços efetivamente prestados. Com a ressalva seguinte: bom, se eu tinha 10 e o meu contrato, só para chutar um número para raciocínio, não que tenha razoabilidade aí no valor, mas se meu contrato custava 10 mil e eu tinha 10 postos, agora com 5 vai custar 5, e é 5 que eu vou pagar. Poderíamos pagar 8 mil pelos 5, para que dentro desses 8 mil, 3 seriam os cálculos dos afastados? Eu acredito, e nós defendemos isso na outra live, que sim, que poderíamos pagar mais pelos 5 postos em razão da manutenção dos outros 5, certo? Mas sim, não é essa que tem sido a linha que está sendo adotada por muitas instituições. Em muitas instituições que estão com esse raciocínio. Eu tenho 5 postos, vou pagar 5 postos. Eu tenho um IMR que me dizia que o valor era X, eu vou pagar X. Não cumpriu, vou equalizar. Né? Vou fazer o pagamento conforme o nível atingido lá do instrumento de medição. E talvez seja essa a possibilidade. Nessa situação, quando a instituição tem esse posicionamento, eu não vejo como uma vez gerência. Se a instituição já tiver isso, vai ser difícil ela conseguir pleitear essa diferença da instituição, do seu contratante. Eu acredito que seja possível. Não, talvez não pague no espontâneo. Eu defendo essa possibilidade. Eu falei isso hoje com o Justo, José Justo, que está nos assistindo aqui. Nós falávamos no WhatsApp sobre isso. E o Justo foi um que levantou essa questão, porque ele tem visto isso no Executivo. Essa tem sido o posicionamento de muitas instituições. E muitas não estão aptas a pagar essas medidas. Hoje eu recebi também da Angelina um parecer sobre o uso dos EPIs, máscara. Uma empresa pediu a revisão para incluir no valor do contrato o custo que ela teve com as máscaras, que foi uma obrigação imposta em razão da pandemia, né? Todos nós sabemos disso. E foi negado, porque dentro, lá no termo de referência, dizia que os custos de EPI relativos à execução da atividade são todas da empresa. Mas naquele momento da apresentação da proposta, eu vejo que não era necessário máscara, então ninguém orçou máscara. Ainda que o custo fosse meu, não era previsível há 5 meses atrás, 2 meses, a gente pode dizer que não era previsível há 3 meses atrás, que o máscara seria algo de primeira necessidade hoje, né? Então, ainda assim, eu me posiciono no sentido de que haveria necessidade de repassar, sim. Ainda que o custo seja dela, numa situação ordinária, esse específico, esse tipo de situação não era previsível. Foi um protocolo incluído posteriormente, né? E a gente vê que as instituições estão com esse pensamento. Não, o custo trabalhista, o custo de EPI é seu, te vira. Então fica difícil, né? Contornar algumas situações para o lado das empresas contratadas, né? Fica bem... eu vejo... aí, né? Eu vejo essas duas questões. Eu vejo dois ângulos possíveis quando a gente fala nisso. A gente volta um pouquinho
quando a gente fala nesse acompanhamento do contrato, a gente acaba voltando um pouco à nossa matéria da semana passada, do reequilíbrio, da revisão de preços, né? Eu vejo que tem dois tipos de revisão de preços que têm estado muito em voga, mas que por vezes são mal utilizados. Nós temos regras claras na lei de licitações, como, por exemplo, alteração unilateral. Mesmo as unilaterais do artigo 65, inciso 1, quantitativas ou qualitativas, o próprio 65, em seus parágrafos, ele coloca num dos parágrafos ali, não lembro se é o sexto, talvez, ou coisa assim, o quarto ou sexto, ele coloca que quando ocorre uma alteração unilateral da administração, tem que repor o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o que acontece? O preço para 10 postos é um, o preço para 5 postos é outro. Dentro da planilha, a gente tem certos custos que são amortizados no todo. A famosa economia de escala. Se a alteração unilateral da administração afetou minha economia de escala, se o valor de um posto é 1.000, 10 postos era 10.000, 5 postos não será 5.000, será mais de 5.000. Isso é uma lógica matemática, econômica evidente. Só tem que ser bem instruído, bem calculado, como eu disse antes, tem que ser muito proporcional. Essa é uma alternativa. E a outra é essa questão que tu colocaste bem aí do EPI. E na semana passada eu dei até o exemplo, na época dos vigilantes, quando passaram a ter que usar colete à prova de balas para os vigilantes armados. De um dia para o outro, eu tinha um contrato em que isso não era obrigatório, então ninguém contou isso como custo. De um dia para o outro, agora precisa, isso tem que ser posto no custo, tem que ser embutido. A ideia, eu não estou favorecendo essa empresa, porque nenhuma outra empresa licitante estava imaginando isso com preço mais barato. Não existe essa situação. Então, eu não tenho como imaginar um EPI por sonho. Ele passou a ser obrigatório. E até dá para puxar um pouco, não chega a ser exagerado, mas é um pouco extensivo. Alguns autores e juristas entendem que não se aplica, outros que sim. O parágrafo 5º, que fala encargo, tributo ou encargo legal, criado, modificado ou extinto. Sim. De uma certa forma, é um encargo adicionado por ordem de governo. Tem que usar, é uma regra. O príncipe, o Estado está dizendo, tem que ter máscara. Então é um EPI que não existia. O município, o Estado. E aí não é uma regra de direito do trabalho, né? Não é uma regra de direito do trabalho, é um decreto municipal, estadual que disse, olha, todos têm que usar máscara e ela tem que ser trocada de 2 horas. Então é uma imposição de fora para dentro. De governo, dúvida, de Estado. Sem então dúvida. Vai no paralelo ao parágrafo 5º. Teria que instruir com atualização. Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, que é interessante, da Larice, e ela pergunta assim, olha só, num contrato administrativo com 10 funcionários, se eu estiver utilizando somente os serviços de 3, há uma redução contratual ou uma suspensão parcial do contrato? Parece que isso faz toda a diferença com relação ao que nós estamos tratando aqui. O que você acha? Eu acho que, em primeiro lugar... Não, o que nós temos aqui? Nós temos que ver se a redução é de serviço ou não. Então, em primeiro lugar, tem que ver se foi uma contratação de terceirização corretamente feita. Infelizmente tu sabe, eu tenho essa implicância, a maioria é ruim. A maioria finge que terceiriza, mas quer contratar mão de obra mesmo. Tá, mas supondo, a maioria. Tanto que paga por posto, né? A maioria. Quando o posto é posto, que é o único posto que eu considero posto, além do posto de gasolina, é o posto de vigilância. Mas o pessoal gosta de chamar tudo vira posto. Aí tem posto de limpeza, posto de atendimento de não sei o que, posto não sei o que lá, tudo vira posto. Aí eu chamo assim, tipo assim, tem um posto, aqui em cima tem um posto, ó. É um posto de óculos dando aula. Aqui embaixo tem outro posto. A gente vai virar posto. Não. Posto é um local físico que se executa uma atividade. Por isso que quando a gente fala em posto de vigilância, fica fácil de entender, porque a gente fica imaginando aquela casinha. Um posto 24/7 é um posto. Só que tem sempre alguém ali. Não é um vigilante, é um posto. Tem gente que equiparou isso a tudo que é coisa. Então, em primeiro lugar, esse parênteses. Se eu tiver um contrato correto de serviços, em muitos casos, o que eu estou tendo, na maioria dos casos que eu tenho visto efetiva supressão. Redução de quantitativo. Por quê? Porque a demanda reduziu. É aquele órgão que não está mais abrindo o dia inteiro e que não está abrindo todas as suas portarias, está mantendo só a entrada da frente, só assim. Eu eliminei o posto lá do estacionamento, eu eliminei o posto do final de semana, do plantão, seja lá o que for. Eu suprimi, eu estou contratando menos. Nesse caso é uma supressão, então pode ser unilateral,
até 25%, né? Mais do que isso pode gerar até uma rescisão por interesse do contratado que seja afetado, mas leva a uma redução e que essa redução ela suprime, originalmente a ideia da supressão unilateral é que ela é proporcional. Só que como ela é unilateral, ele vai dar o starter pelo 65, eu confesso que eu não me lembro agora aqui qual é o parágrafo ali, se é o quarto, terceiro, por ali, ou sexto, que, como é por ordem da administração pública, tem que ser feito o reequilíbrio. Aí eu tenho duas coisas, uma supressão, e por causa dessa supressão que quebrou a minha escala, dos preços fixos que são rateados com os demais, ele também muda o valor unitário, o custo marginal da atividade. Eu tenho esses dois impactos no mesmo momento. Isso é uma situação. A outra situação é aquele órgão que ele passou, nesse momento, a exigir a execução de parte do serviço, dizendo para a empresa, segura o resto do teu povo em casa, reduz um pouco afasta esse pessoal, porque agora a gente tem aqui que usar só 50%, ou o que for. Essa situação necessariamente vai levar a uma revisão de preço. Porque aí eu não estou reduzindo a quantidade do serviço. É o que tem sido, eu acho que o mais usado aqui, né? O que tem sido mais usado é isso. A maioria reduziu a quantidade de pessoas em razão dessa situação. Isso vai voltar. A ideia é retornar. Então, quem tinha 10 está trabalhando com 3, com a ideia de voltar a ter 10, que essa era a necessidade. Temporariamente, exato. 3 seria talvez o ideal ali, o que eles encontraram cabível. Não sei se em razão dos afastamentos, né, de grupo de risco e tal, mas eu acredito que a maioria tem feito a segunda, tem sido a segunda situação. Tem mantido o pessoal em casa. E aí é que vem o problema, porque eu entendo que você está pagando essa disponibilidade dos outros que ficaram lá, dos outros 7. Isso. Né? Eu não poderia dar uma ordem para a empresa, fica com 5 sujeitos em casa e paga por eles, e eu vou pagar pelos 5 que estão aqui trabalhando. Não, se eu estou dizendo para ele, mantenha-se mobilizado, eu estou assumindo, eu estou alterando o jeito de cumprir o serviço e gerando um custo em relação a isso. Então, nada mais óbvio do que fazer uma revisão do preço proporcional a isso. Não é pagar pelo que eu não recebo, é mudar as bases de pagamento para custear tudo que eu estou determinando seja feito. Exatamente, exatamente. E eu entendo que a gente tem base legal para fazer isso. Tem base legal. Tem base trabalhista para isso, porque nós temos que manter esses empregados nessa situação. Se o empregado está afastado do seu trabalho, então a gente tem base para isso, a gente tem base nas nossas orientações aqui do nosso direito administrativo. Então a gente tem como manter essas pessoas. E eu concordo contigo, não se trata de pagar por serviço não prestado. Se trata de ter uma adequação pelo pagamento dessa disponibilidade, né? É uma situação excepcional. Veja bem, algumas planilhas de preço, eles têm de maneira destacada até um itemzinho que é mobilização e o outro desmobilização. Tem umas que tem mob e desmob. Se parar para pensar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo uma desmob antecedendo uma possível remob. Eu estou desmobilizando para depois remobilizar. Por ordem de fora para dentro. Se perguntar para qualquer contratada, meu amigo, vocês querem continuar a 100% ou não? Todo contratado quer continuar a 100%, o mercado inteiro quer continuar a 100%, o povo inteiro, toda a sociedade está sentindo o problema da pandemia, sabe do risco, está tomando as suas medidas. Sim. E todas as empresas estão sentindo a questão econômica. Se perguntar para qualquer empresa, para qualquer empresário, o que o senhor quer? Eu quero abrir minhas lojas amanhã, cheias, senão eu vou sucumbir. E as prestadoras de serviço da administração pública são iguais. É claro que a gente tem que tomar as medidas. E aqui eu faço até um parênteses, aproveitando que a gente está na live aqui. Eu digo, eu vou botar uma máscara agora, quando eu sair de casa, eu vou criar uma máscara para mim, vou mandar imprimir nela. Obrigado por usar a sua máscara. E vou sair na rua. Porque eu vejo que com todo esse negócio de educação que a gente quer ter, a gente sai na rua, as pessoas, várias sem máscara ainda, achando, não, mas eu não causo mal a ninguém. Eu digo, meu amigo, vamos todo mundo botar máscara. Então, existem esses mecanismos, mas a parte econômica realmente tem sido crônica, e essas empresas, elas não queriam não trabalhar, elas querem trabalhar. Alguém está mandando eles ficarem em casa. E nós temos duas opções para isso. Ou eu sou administração pública, eu não sei quando isso vai terminar.
Então vamos fazer o seguinte, vou suprimir agora e aí sim, respondendo aquela pergunta que foi colocada ali, se era uma redução Clarice. ou era uma suspensão. Isso, se era uma redução ou uma suspensão. É uma opção. Isso a gente não define de fora para dentro, define no caso concreto. A administração pode fazer qualquer uma das duas coisas. Só que a suspensão, quando se fala, eu não conheço operacionalmente a suspensão parcial de contrato. Eu conheço ou suspende um contrato ou não suspende um contrato. Então, se o contrato vai continuar sendo executado numa quantidade menor, estaremos diante de uma supressão. E esta supressão, ela pode ser parcial. Não tem nenhum problema. Eu vou suprimir de agora até dezembro tantos quantitativos do meu serviço. Pode fazer isso, não tem problema. Calcula. E aí nós vamos ter um segundo problema, que vai ser observar os limites de aditivo quando voltar. Por isso que o ideal seria, se eu suprimir, eu suprimo a janela fechada. Essa é uma dica boa para quem está trabalhando os aditivos agora. Eu tive uma discussão dessas, casualmente, ontem, segunda-feira. Vieram me perguntar, olha aqui, a gente suprimiu 70%. E agora eu acabei de receber uma notícia do meu contratante que isso vai até dezembro. Provavelmente vai até dezembro. E aí depois, em janeiro, a gente volta. Eu digo, opa. Aí eu me lembro das lições que volta em meu trabalho da inadmissibilidade pelo Tribunal de Contas de compensação entre aditivos de supressão e de adição. Porque esses que suprimiram muito, quando for subir, vai dar mais de 25%. Tudo bem, mesmo que seja calculado o valor original do contrato, não vai ser do novo. Mesmo assim, porque eu não posso compensar velhos julgados que existem. Se eu tinha 100 e tirei 30, eu não posso voltar 100, porque vai ser mais de 25%. Então tem que ter esse cuidado. Qual é uma dica para que isso não aconteça? Quando fizer a supressão desse período, faz um aditivo de supressão o aditivo de supressão já do tempo, da janela de tempo determinada. Então, será só aditivo de supressão. Eu não vou ter que fazer um aditivo de aumento lá em janeiro. Eu, na verdade, suprimi, por exemplo, que seja 70% da execução de junho a dezembro. Quando chega em janeiro, volta ao normal. Agora ele vai crescer, vai fazer... Não faça aditivo. Não é que ele vai crescer, é que ele estava encolhido num período de tempo determinado. Agora ele volta ao normal. Não será aditivo lá adiante. Quem fez um aditivo de supressão nesse momento vai enfrentar esse problema de ter que fazer outro aditivo para botar de volta. Então, cuidado, o meu aditivo pode ser só tirar um pedaço de meses específicos. Vai ficar melhor. É menos um aditivo para fazer depois e evita o risco de jogar com compensação. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o finalzinho já. Mas só para não perder aqui a oportunidade. Tem gente perguntando sobre o pagamento de vale alimentação dos trabalhadores, desses prestadores de serviços que foram suspensos ou que saíram da execução, enfim, foram afastados aqui. Só para registrar essa situação do vale alimentação, o vale transporte me parece que não há discussão. O vale transporte é ligado ao transporte. Quem não precisou se transportar não recebe o vale transporte. Isso não tem discussão. Agora, o vale alimentação, existe a discussão com relação a ele, porque alguns, e aí vem o jurídico da instituição, tem que ter um posicionamento. Isso não é uma decisão que o gestor toma sozinho, isso é institucional. Tem que verificar, então, para pagamento do vale alimentação, as orientações institucionais. Nós temos no âmbito federal uma nota técnica lá da SEGES, que determina que haja, quando há afastamento dos empregados, não há o trabalho, deveria observar a convenção coletiva que ela determina. Se ela determina que, em caso do empregado não estar trabalhando, não haveria o vale alimentação, essa seria a forma de trabalho, ou seja, não trabalha, não paga vale alimentação. Só que como nós estamos diante de uma situação excepcional, a maioria das convenções coletivas não negociou em caso de afastamento do empregado por ser grupo de risco, em caso de pandemia. Não existe. Existe a possibilidade de pagar ou não pagar por afastamento. Então, nós precisamos ter uma orientação jurídica para isso. Eu me posicionei já favorável à manutenção do vale alimentação, que é uma verba que faz muita diferença para o trabalhador, e pelo fato da previsão não acontecer, porque ninguém realmente pensava nessa hipótese. Nós estamos bem no finalzinho.